Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 82. O Olho da Escuridão. Um uivo de agonia soou quando Rancho agarrou a parte inferior do corpo, afastando-se de Fanny. Ele se encolheu de dor quando seu estado mental voltou completamente ao normal. Fanny sentou-se, limpou a poeira e saiu da cama como se nada tivesse acontecido. Ela lançou um olhar orgulhoso para Rancho e bufou levemente. Bem, você reconhece minha força agora. Mestre Fanny, não havia necessidade de ser tão cruel, estava lá. Rancho fez uma careta enquanto agarrava o abdômen de dor. Droga, como você ousa dizer qualquer coisa? Eu deixei o assunto na piscina, mas você me violou de novo. Eu já fui fácil para você, não matando você. Fanny estava cheia de raiva ao pensar no que tinha acabado de acontecer quando ela olhou para Rancho iradamente. Rancho desceu com dificuldade da cama e sentou-se ao lado de Fanny, com o rosto cheio de seriedade. Ele disse calmamente: deixe o passado ser passado. Vou recitar um encantamento mágico para você. Fanny viu que Rancho era todo profissional e sabia que ele estava propositalmente mudando os tópicos do que acabara de acontecer. Uma onda de raiva cresceu em seu coração e ela estava prestes a abrir a boca e furiosamente repreendeu Rancho quando de repente ouviu o encantamento de Rancho. Fanny não prestou atenção no início, mas ficou surpresa quando Rancho chegou ao fim. Uma luz espantada e excitada brilhava em seus olhos claros enquanto se concentravam em Rancho. Ela perguntou com uma voz trêmula: isso é magia necromância? Eu posso sentir isso, mas como é que eu nunca ouvi esse encantamento antes? Este é um encantamento para uma magia avançada, Canopy of Necromancy. É magia necromância que se perdeu por muitos anos. Eu também ganhei sem querer. Rancho explicou lentamente ao ver a expressão radiante de Fanny. Apenas o que está acontecendo? Explique-me claramente. Existem outras mágicas de necromância perdidas? Apresse-se e diga-me. Fanny sempre estivera envolvida no estudo da magia necromância e há muito esquecera sua raiva anterior ao ouvir o antigo encantamento, que havia sido perdido há séculos, sair da boca de Rancho. Em vez disso, ela perguntou freneticamente em vez disso. Internamente, suspirando de alívio, Rancho primeiro reuniu seus pensamentos com calma e depois assentiu, dizendo: há também uma magia maligna de reanimação de cadáveres. Eu encontrei sem querer. Mestre Fanny, você deveria saber que todas essas magias perdidas são da nossa necromância, então eu preciso que você mantenha temporariamente isso em segredo. Mestre Fanny não era burra, ela imediatamente entendeu o que Rancho pretendia e acenou com a cabeça como uma garota bicando em arroz, insistindo com seus olhos. Rancho então analisou o encantamento mágico e os gestos manuais para a reanimação dos cadáveres e Canopy of Necromancy em detalhes para Fanny. Ele então revelou algum conhecimento que ainda não tinha compreendido e perguntou a Fanny com eles, um por um. Fanny ficou encantada sem comparação e há muito esquecia as ações descorteses de Rancho em relação a ela anteriormente. Ela explicou pacientemente e detalhou a incompreensão que Rancho enfrentara. Rancho entendeu que ele estaria lançando esses feitiços mais cedo ou mais tarde, mas não pretendia que os outros soubessem que ele conhecia esses segredos antes que sua força fosse suficiente. Como um mago adepto do necromância e alguém que Rancho admirava, Rancho não planejava esconder continuamente a verdade de Fanny. Particularmente quando ela era alguém cuja casca era pior do que sua mordida, e na verdade estava muito carinhosa com ele. Afinal de contas, ainda havia algum conhecimento de que ele teria que perguntar a Fanny a fim de obter um entendimento completo. Rancho ficou no quarto de Fanny e conversou até o meio da noite sem o conhecimento dos dois. A anteriormente animada Fanny começou a bocejar sucessivamente, depois descobriu que era tarde.
Fanny cobriu a boca quando bocejou e disse preguiçosamente para Ramshu: "É tarde, vou descansar. Eu expliquei essas perguntas para você, então você deve voltar para os dormitórios e descansar também." "Ah, certo. Você nunca ficou nos dormitórios que eu organizei para você, certo?" Assentindo, Ramshu se levantou e foi até a porta. Quando Ramshu estava prestes a abrir a porta e sair, Fanny disse de repente: "Brian, não pense que esqueci o que você fez comigo. No entanto, se você puder se candidatar aos seus estudos e se formar cedo no curso de necromância, talvez eu perdoe." Ramshu começou, parando na frente da porta do quarto e virou a cabeça para ver Fanny olhando para ele com expectativa. Sua expressão era grave, como ela disse seriamente: "Brian, com seu talento, isso não deveria ser difícil. Contanto que você esteja disposto a trabalhar duro, você com certeza se tornará um necromante forte, e então você será capaz de obter tudo o que você quer." "Isso inclui você, mestre Fanny?" perguntou Ramshu subconscientemente. O coração de Fanny tremeu quando ela olhou para Ramshu olhando para ela. Suas bochechas de repente avermelharam e ela ficou irada, admoestando: "Saia. Scram, você se enganou, garoto mau." Com o coração cheio de alegria, Ramshu sentiu que Fanny parecia estar um pouco interessada nele. De suas recentes conversas, ele sabia que Fanny tinha certas expectativas para ele. Ele pensou com cuidado e subitamente entendeu. Ele percebeu que, se quisesse conquistar o coração de Fanny, sua força e status atuais eram realmente um pouco irrealistas. "Não se preocupe, vou trabalhar duro. Você vai ver em breve." Ramshu sussurrou quando ele parou na frente da porta e saiu rapidamente na escuridão. Depois que ele partiu do quarto de Fanny, Ramshu não voltou ao dormitório que Fanny havia providenciado para ele. Havia pessoas guardando as portas e alguns dos quartos estavam ligados uns aos outros. Ramshu não queria que os outros descobrissem suas pegadas, caso ele levantasse as suspeitas de Shadow Ghost Grover. Particularmente, como acabara de ouvir Fanny dizer que sentiu que alguém a vinha seguindo recentemente. Isso fez com que Ramshu se tornasse ainda mais cauteloso, com medo de se expor diante dos outros. Revirando esses pensamentos em sua cabeça, ele sentiu que talvez ele devesse comprar uma casa fora do terreno da escola, caso contrário ele nem teria um lugar para ficar no futuro quando retornasse ao Império. Se ele tivesse seu próprio lugar pessoal, ele não precisaria viajar para o cemitério na parte de trás da academia toda vez que quisesse ativar a matriz de transporte. Assim como Ramshu estava calmamente analisando essa questão em seu coração e caminhando para o lado da grande biblioteca escura, ele de repente ouviu o som de páginas sendo viradas. Isso fez com que seu coração se contraísse de surpresa quando ele imediatamente se escondeu silenciosamente nas sombras de um canto ao redor da biblioteca. Movendo o pescoço levemente, 3 demônios originais voaram sem som, entrando na biblioteca sob a capa da noite profunda. 2 figuras seguravam uma leve luz em suas mãos, e Ramshu viu 2 rostos familiares com a ajuda da fraca fonte de luz do velho mago Duque e do cavaleiro Sr. Eric. Ramshu recebeu originalmente a bola verde redonda que abriu o cemitério da morte dessas pessoas no cemitério nas montanhas atrás da academia. O confiante Eric pensara que Ramshu estaria morto sem sombra de dúvida depois de sua aura de luta imbuída. Assim, ele não tinha verificado o corpo de Ramshu. Depois de alguns meses, Ramshu não tinha pensado que veria esses 2 novamente na grande biblioteca sombria. Seja cuidadoso. Pessoas fortes são abundantes nesta academia de magia e força da Babilônia. Não alerte os outros, ou estaremos em apuros. Duque imediatamente admoestou levemente ao ver Eric folheando páginas com grandes movimentos. Nós ainda não descobrimos. Os livros do Necromancy Major não têm nenhum registro de nada a ver com The of Darkness. Eric virou as páginas com uma mão mais macia enquanto reclamou em voz baixa.
Key of Darkness é a chave para abrir o cemitério da morte. Finalmente conseguimos, depois de um grande esforço, pensar que desapareceria de repente. Quando Dylan morreu da última vez, o item não estava mais com ele. Nós voltamos para o lugar dele e vasculhamos tudo, mas ainda não encontramos nada. Por que esse item desapareceria de repente? Isso é de fato estranho. A Academia de Magia e Força da Babilônia tem muitos livros sobre necromância. Talvez possamos encontrar algumas pistas. Caso contrário, não podemos nos dar ao luxo de ser alvos quando os altos escalões jogam a culpa. Duke encarou Eric, que disse baixinho. Do lado de fora, graças à espionagem dos demônios originais, Ramshu podia escutar completamente a conversa e as expressões. Ele finalmente entendeu que a bola redonda que ele segurava era o olho da escuridão. Parecia que os dois estavam fazendo uma visita à grande biblioteca escura tarde, porque eles também tinham a mesma mentalidade que ele, querendo pesquisar os segredos do olho da escuridão na biblioteca. Depois de pouco tempo, os dois não ganharam nada e deixaram a biblioteca desanimada. Eles saíram rapidamente usando uma pequena estrada que levava à parte de trás da academia. Da conversa deles, Ramshu pôde concluir que os dois pareciam fazer parte de algum tipo de organização. Ele tinha agora obtido o olho da escuridão e queria saber mais sobre seus segredos, e ver se eles seriam uma ameaça para ele. Ele fez uso dos 3 demônios originais para segui-los à distância, movendo-se lentamente para as montanhas nas costas junto com eles. Os dois não passaram pelo cemitério nas montanhas, apenas mudando de direção depois que saíram do terreno da academia. Eles saíram rapidamente, usando as ruas do Distrito Norte, finalmente entrando em um pátio isolado no Distrito Norte. Os 3 demônios originais os seguiram até aqui e estavam prestes a entrar sorrateiramente no quintal para dar uma boa olhada, de acordo com as instruções de Ramshu, quando de repente ele sentiu os demônios originais colidirem com alguma coisa. Quem? Imediatamente soou do quintal. Ramshu ficou surpreso e imediatamente entendeu que algum tipo de limite deveria ter sido estabelecido em torno do pátio. Caso contrário, os demônios originais, sem forma ou forma, nunca teriam sido descobertos. Os demônios originais pareciam sentir perigo quando Ramshu estava se recuperando de sua surpresa. Eles recuaram rapidamente, com Ramshu rapidamente manipulando-os com sua mente, ordenando que fugissem com toda a velocidade possível em 3 direções diferentes que levavam à Rua Norte. Depois de um tempo, os demônios originais retornaram ao corpo de Ramshu de 3 direções diferentes, permitindo que ele desse um suspiro de alívio. Ele se lembrava do quintal, sabendo que havia um forte especialista dentro e temporariamente desistiu de sua observação contínua. Ele descobriu que estas eram as ruas do Distrito Norte, assim como ele estava prestes a sair. Este pátio não estava muito longe da residência de Poeb. O céu já estava ficando ligeiramente mais claro no momento. Ramshu lembrou-se das rações que prometera aos anões e gastou uma moeda de prata no café da manhã, depois caminhou até a residência de Poeb. Quando Ramshu chegou à residência de Poeb, ele imediatamente percebeu que a presença de guardas em volta de sua residência era muito mais numerosa do que antes. Sons excessivamente suaves de respiração soaram dos 2 lados da porta. Parecia que especialistas estavam esperando por dentro. Além disso, havia também um lugar dentro do prédio em que Ramshu não conseguia sentir o fluxo de ar. Isso deixou-o saber que havia uma espécie de campo ou barreira dentro. Ramshu bateu levemente quando chegou à porta de Poeb. Alguém chegou rapidamente assim que bateu, mas não abriu a porta diretamente, perguntando suavemente atrás da porta: "Quem é?" "Eu sou chamado Brian, aqui para ver a senhorita Poeb." Ramshu estava do lado de fora da porta e disse suavemente: "Por favor, espere um momento." A pessoa do lado de dentro respondeu enquanto outro conjunto de passos desaparecia rapidamente. Depois de um tempo, 2 pares de passos podiam ser ouvidos do outro lado da porta.
É Brian. A voz de Fabian ecoou pela porta. Sou eu, respondeu Rancho. Suspirando aliviado, Fabian instruiu. Abra a porta, é de fato Brian. As portas foram abertas para revelar Fabian, de pé ao lado de dois espadachins, que usavam armaduras de prata. Seus rostos estavam desgastados e grosseiros, trazendo os vestígios de muitos anos de pé sob o vento e o sol. Parecia que eles eram dois especialistas. Depressa e venha. Eu não vi você há 10 dias agora. Poeb muitas vezes menciona você ao meu redor, dizendo que vamos renunciar a um monte de problemas com você do nosso lado e seus reflexos extraordinários. Embora um sorriso aparecesse no rosto de Fabian, ele estava obviamente bastante cansado. Parece que a vida não tem sido tão fácil para você. A última vez que estive aqui, a segurança não era tão apertada como agora. Rancho olhou para Fabian enquanto o provocava. Suspirando levemente, Fabian disse: Não mencione isso. Desde o banquete, Miss Poeb foi vítima de tentativas de assassinato 3 vezes nos últimos 10 dias. Cada um deles foi mais cruel que o anterior. Essas pessoas são da banda de mercenários Battlefire. Miss Poeb gastou muito dinheiro para contratá-los, mas nos últimos 2 dias eles tiveram 3 deles feridos e 2 mortos. Parece que Grover está começando a ficar ansioso, mas nossas circunstâncias se tornarão cada vez mais perigosas. Eles caminharam em direção ao salão principal enquanto conversavam. Rancho podia sentir mais 2 magos e um guerreiro nos cantos do ambiente, eles pareciam ser extremamente fortes. Com tantos especialistas protegendo a força de Poeb como mestre das espadas, as pessoas de Grover e do Shadow Ghost devem certamente ser extremamente assustadoras com um número tão grande de baixas. 3 demônios originais mais uma vez voaram silenciosamente da nuca de Rancho. Eles evitavam o limite que a banda de mercenários de Battlefire havia estabelecido e se escondia em 3 partes diferentes da sala, observando silenciosamente tudo ao seu redor. Depois de um tempo, Poeb entrou como uma beleza alta, com cabelo vermelho vivo, presa em um rabo de cavalo. A pele da garota era de cobre colorido e seu corpo era alto, atlético e lustre. Seus seios, bumbum e corpo eram grandes, e ela usava uma espada nas costas. Ela também parecia um espadachim. Brian, é bom finalmente ver você de novo. Isso é ótimo. Poeb disse surpresa ao olhar para Rancho. Poeb, esse é o Brian mágico sobre o qual você falou? A garota atlética com o cabelo vermelho fogo olhou para Rancho com ceticismo enquanto falava. Sim, Candice. Deixe-me ver se ele é tão incrível quanto você diz. Candice bufou levemente quando ela puxou a espada atrás dela em um movimento, de repente, cortando para baixo em Rancho. Quando a espada larga foi desembainhada, chamas vermelhas imediatamente subiram para a superfície da lâmina inteira como a respiração de um dragão vermelho. Parecia que ela também era um espadachim de mago. E assim termina o capítulo 82, espero que todos tenham gostado, muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo galera, valeu, e fui!